O que realmente significa invocar o nome do Senhor nos momentos de necessidade? Como podemos nos apegar às promessas de Deus quando os desafios da vida parecem avassaladores? Hoje meditaremos na palavra viva de Deus, explorando os tesouros do Salmo 20. Juntos, descobriremos como este salmo nos ensina sobre proteção divina, esperança e as bênçãos que vêm de um relacionamento com Deus. Também farei uma poderosa oração com você, em nome de Jesus, portanto, assista até o fim e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Meus queridos amigos, a beleza da palavra de Deus reside em sua temporalidade e relevância para nossas vidas. A Bíblia nos diz no Salmo 119, versículo 105 que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Em um mundo cheio de incertezas, muitas vezes nos encontramos em busca de esperança, orientação e tranquilidade. Vamos examinar o que o Espírito Santo está nos dizendo por meio do Salmo 20, um capítulo profundo que serve como uma fonte de sabedoria e conforto. Exploraremos este magnífico versículo por versículo para compreender as verdades eternas que Deus deseja que descubramos. O primeiro versículo do Salmo 20 é um poderoso lembrete de que Deus é nosso defensor. O versículo 1 diz, que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te defenda. Vivemos em um mundo cheio de problemas e desafios, é fácil se sentir sobrecarregado. Lembrem-se da situação em que as muralhas de Jericó eram uma barreira intransponível para os israelitas. Eles podem ter se sentido desanimados, mas Josué 6:2 nos fala da garantia de Deus, que diz, eis que entreguei Jericó nas tuas mãos. Com fé e obediência, eles testemunharam as muralhas desmoronarem. Da mesma forma, diante dos nossos desafios, as promessas de Deus podem ser nossa luz de esperança. Quando este versículo diz que o Senhor te responda, implica que uma oração foi feita. Nunca subestime o poder da oração. Tiago 5:16 diz que a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. O versículo também menciona o nome do Deus de Jacó. Por que não apenas Deus? Lembrem-se de que Jacó foi um homem que lutou com Deus e foi transformado por essa experiência. Seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. O Deus de Jacó é um Deus que permite espaço para nossas perguntas, lutas e até nossas dúvidas. A defesa de Deus não é apenas um escudo, mas uma experiência transformadora que nos capacita. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, não apenas como equipamento de proteção, mas como qualidades que abraçamos para enfrentar os desafios da vida com vitória. Então temos o Salmo 20 versículo 2, que nos diz, envie-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. O santuário não é apenas um espaço físico, mas uma representação da presença de Deus. No tempo de Moisés, o tabernáculo era o santuário onde a presença de Deus habitava. Era lá que se faziam ofertas e sacrifícios e se buscava a ajuda divina. O santuário de Deus está acessível a você, não importa onde você esteja. Mateus 18 versículo 20 nos assegura que onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, ele estará no meio deles. O Salmo também fala de Sião, que muitas vezes representa o lugar de habitação de Deus nas Escrituras. Isso significa não apenas um local, mas também o povo de Deus. Portanto, quando o salmista ora pela força que vem de Sião, está pedindo a força divina que vem de estar em um relacionamento íntimo com Deus e com o seu povo. Se olharmos para a história de Josafá em 2 Crônicas 20, vemos um exemplo de como a ajuda vem do santuário. Josafá proclamou um jejum e buscou a orientação do Senhor. Deus respondeu colocando emboscadas contra seus inimigos, e eles nem precisaram lutar. O santuário também é um lugar de transformação, assim como a água foi transformada em vinho no casamento em Caná, como podem nossas fraquezas serem transformadas em forças na presença de Deus. O uso da palavra fortalecer aqui também pode implicar sustento. Podemos confiar nas provisões ilimitadas que Deus nos oferece. Isaías 40 versículo 31 promete que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Lembrem-se de que Deus nos fortalece não apenas para nosso benefício, mas com um propósito. A história de Gideão em Juízes 6 mostra como Deus fortaleceu um jovem tímido para se tornar um poderoso guerreiro.
Essa força não foi apenas para ele, mas para libertar seu povo da opressão. Nesses dois simples versos, encontramos a essência de nossa jornada espiritual, a ajuda do santuário e força de Sião. Um aponta para nosso relacionamento vertical com Deus e o outro para nosso relacionamento horizontal com seu povo. Ambos são essenciais para uma fé equilibrada e resiliente. Por exemplo, seu encontro espiritual com nosso canal devocional diário Jesus aponta para um relacionamento horizontal. Ao se juntar diariamente na devoção e na oração, você aproveita a força combinada de nossa comunidade cristã cheia de fé. Fazendo isso, seu relacionamento com Deus e com os outros se torna ainda mais forte. No próximo versículo, no Salmo 20 versículo 3, a Escritura nos diz: Ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. A ideia de ofertas e holocaustos pode parecer ultrapassada nos dias de hoje, já que Jesus fez o sacrifício final na cruz. No entanto, o princípio continua profundamente significativo. Uma oferta simboliza a nossa disposição de dar algo de valor a Deus. Nos dias de Noé, após o dilúvio, ele construiu um altar e ofereceu holocaustos. A Bíblia nos diz em Gênesis 8 versículo 21 que o Senhor sentiu o aroma agradável, não porque Deus precisasse da oferta, mas porque simbolizava o coração grato e obediente de Noé. Então, quais são suas ofertas hoje? Elas podem ser seus talentos, tempo ou recursos. Colossenses 3 versículo 23 nos lembra de fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. O que quer que você ofereça a Deus, faça-o de todo o coração. Além disso, há o holocausto, que representa uma entrega total. Mas você sabe o que é ainda melhor? Oferecer sua obediência, como a Escritura em 1 Samuel 15 versículo 22 nos diz. Samuel disse: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, do que a gordura de carneiros. A obediência, meus amigos, é a verdadeira medida de nosso amor e compromisso com Deus. Interessante que ofertas não se tratam apenas de dar, mas também de Deus se lembrar e aceitar nossas ofertas. Se lembrar significa que Deus está prestando atenção. A história de Cornélio em Atos 10 é um bom exemplo. Suas ofertas e orações subiram como memorial diante de Deus e isso provocou uma ação divina. O que Deus aceita não é apenas o presente, mas o coração do doador. Deus não olha apenas para o presente, mas olha para o coração de quem dá. Agora, avancemos para o Salmo 20 horas e 4 minutos a 5. Conceda-te segundo o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Cantaremos alegres pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. À primeira vista, isso pode parecer uma promessa genérica de conseguir o que queremos. No entanto, há muito mais profundidade nisso. Deus está interessado nos desejos do nosso coração, sim, mas esses desejos muitas vezes são moldados e refinados por nosso relacionamento com Ele. Salmo 37 versículo 4 nos diz para deleitar-nos no Senhor, e Ele nos concederá os desejos do nosso coração. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais nossos desejos se alinham com a vontade dEle. A ideia de cumprir todo o teu desígnio fala ao desejo profundo de cada um de nós por significado. Pense na história de Débora no livro de Juízes 4. Ela era uma profetisa e juíza, usada por Deus para libertar os israelitas dos cananeus. Seu propósito era mais do que seu papel, estava alinhado com a história de redenção de seu povo. O versículo 5 do Salmo 20 diz: Nós nos alegraremos pela tua salvação. Aqui, o foco muda de desejos e propósitos individuais para uma celebração comunitária da libertação de Deus. A palavra salvação não se refere apenas à salvação espiritual, mas também ao livramento de inimigos, doenças ou calamidades. Quando Deus interveio pelos israelitas contra os egípcios no Mar Vermelho, Miriam liderou as mulheres em celebração e dança. Êxodo 15 versículo de 20 a 21. Isso nos lembra que nossa celebração não é apenas para o nosso benefício, mas serve como um poderoso testemunho. O versículo também fala da criação de pendões em nome de nosso Deus. Um pendão era usado nos tempos bíblicos para reunir tropas ou declarar vitória. Era uma declaração de identidade e propriedade.
Quando os israelitas olharam para a serpente de bronze que Moisés levantou, foram curados. Números 21 versículos 8 e 9. O perdão simbolizava o poder e a misericórdia de Deus. Nossos triunfos, vitórias e respostas à oração se tornam um pendão que declara a fidelidade de Deus. Assim como as muralhas de Jericó serviram como um pendão para o povo de Deus por gerações futuras. Agora, vejamos o Salmo 20 versículo 6. O Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá do seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Este versículo fala da segurança que vem ao experimentar a salvação de Deus. A palavra ungido muitas vezes se refere a alguém escolhido ou separado por Deus para uma tarefa especial. Pense na história de Jeú em 2 Reis 9. Ele foi ungido para ser rei de Israel e encarregado de exterminar a casa de Acabe. Sua unção o equipou para sua tarefa, tornando-o poderoso e vitorioso. O versículo sugere que, quando somos ungidos por Deus, somos equipados com força salvadora e divina. Jeú era abençoado demais para se estressar e muito ungido para se decepcionar. Portanto, eu incentivo você a declarar: sou abençoado demais para me estressar e muito ungido para me decepcionar. Falar essas palavras não apenas elevará nossos espíritos, mas também nos lembrará do favor divino e da graça sobre nossas vidas. E aqui está um pensamento para considerar: e muitas vezes, as respostas para nossos desafios já estão ao nosso redor. As chaves para nossos avanços e livramentos muitas vezes estão bem ao nosso alcance. Deus nos equipou para superar e vencer. Quando confrontados com dificuldades, devemos observar ao nosso redor. Que bênçãos e recursos temos negligenciado? Devemos lembrar que temos recursos únicos, habilidades, dons e a perspicácia necessária para enfrentar os desafios da vida. Deus nos equipou para a jornada que Ele estabeleceu diante de nós. Portanto, em tempos de dúvida, devemos ter fé e paciência e reconhecer que não estamos sozinhos em nossa jornada. A mão orientadora de Deus está sempre nos conduzindo em direção às suas promessas e bênçãos. Agora, o Salmo 20 versículo 7 diz: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Neste mundo, é fácil confiar em coisas materiais, como carros, casas, empregos, dinheiro e poder. Essas são as carruagens e cavalos dos tempos modernos. No entanto, este versículo nos lembra que nossa confiança final deve estar no Senhor. Pense na história do rico jovem em Marcos 10. Ele tinha muitas riquezas, mas não estava disposto a abrir mão delas para seguir Jesus. Sua confiança estava em suas posses, não em Deus. Jesus nos ensina em Mateus 6 e versículo 21 que onde estiver nosso tesouro, aí estará também nosso coração. O que você está valorizando hoje? Onde está o seu tesouro? As coisas materiais podem oferecer alívio ou satisfação temporária, mas não podem proporcionar as recompensas eternas que vêm de confiar em Deus. Considere o exemplo do rei Ás em 2 Crônicas 16. Ele buscou a ajuda de médicos em vez de buscar o Senhor para curar sua doença e, por fim, morreu. A lição aqui é que nossa confiança definitiva deve estar em Deus sozinho. O versículo também destaca o poder do nome do Senhor. O nome de Deus representa seu caráter: Ele é amoroso, justo, misericordioso e todo-poderoso. Confiar no nome do Senhor é confiar em quem Ele é. Jesus é a personificação do nome de Deus e confiar nele nos leva à verdadeira salvação. Lembre-se de que o seu nome também tem poder. Quando você declara o nome de Jesus em fé, está invocando o poder e a presença de Deus. Finalmente, o Salmo 20 versículo 8 diz: Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e permanecemos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Este versículo traz uma imagem de contraste. Aqueles que confiam em coisas terrenas eventualmente se encurvam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor se erguem e permanecem firmes. Isso nos faz lembrar das muralhas de Jericó. Os inimigos tinham uma defesa forte, mas quando os israelitas obedeceram à estratégia incomum de Deus, as muralhas caíram.
A lição é que nossos inimigos podem ter uma defesa aparentemente sólida, mas Deus torna nossos passos firmes e nos eleva. O pedido de Senhor, concede vitória ao Rei, é uma declaração da soberania de Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Peça a Deus para governar e trazer vitória em sua vida. O Salmo conclui com um pedido para Deus responder quando clamamos. Ele ouve nossas orações e sempre responde no tempo e da maneira certa. À medida que terminamos nossa jornada por este salmo, lembre-se de que estamos destinados a confiar em Deus, não em recursos materiais. Nossa confiança está no nome do Senhor, que é poderoso e fiel. Quando enfrentamos desafios, não nos curvamos diante deles, nos erguemos firmes com a ajuda de Deus. E, finalmente, oramos para que Deus conceda vitória e ouça nossas súplicas. Que este salmo seja uma bênção em sua vida, lembrando de que o Deus de ontem, de hoje e para sempre está com você. Ele lhe deu força e resiliência para superar. Agora, vamos nos voltar ao Senhor em oração. Ore conosco, Pai Celestial, Deus poderoso, te agradecemos por nos ouvir hoje. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos através deste salmo e por tua palavra que nos guia e nos fortalece. Pedimos que concedas vitória em nossas vidas e respondas às nossas orações. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos confiar totalmente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo e oração abençoaram você, clique no botão curtir e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa bênção. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Meu Alívio para mais vídeos que edificarão a sua fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Tenha um dia abençoado.